drama da migração visto de uma outra forma, visto de uma outra perspectiva. A perspectiva que aparentemente é lúdica, mas não é. Toda migração é difícil. O Outono dos Ipês Rosas, de Lewis S. Krauss, traz essa perspectiva. Um homem solitário diante da angústia do seu passado e diante da pouca perspectiva de seu futuro. Este é o drama que se desenvolve neste romance, que é lindo do ponto de vista estético, mas ele também é dramático do ponto de vista das dores que traz no seu enredo. Luiz, o Outono dos Ipês Rosas é um romance, mas é um romance curioso, porque ele meio que foge do convencional que vem se acontecendo no romance contemporâneo, né? O romance contemporâneo é um romance de muita ação. Alguns escritores até defendem nessas oficinas literárias que é necessário ter pelo menos uma ação a cada página, né? Uhum. E você faz um livro de muita reflexão. Como foi a ideia desse romance? Como é a ideia de se fazer um romance mais reflexivo, mais introspectivo? Então, na verdade, Maurício, isso não é uma ideia assim pré-concebida. Para dizer a verdade a você, quando eu me sento para escrever, para começar um novo trabalho, eu não sei de antemão muito bem para onde isso vai se encaminhar, né? Eu acho que, pelo menos para mim, o prazer da escrita é o prazer de uma descoberta, é você ir refletindo a respeito de um determinado tema que surge à tua mente na hora que você está trabalhando, e isso vai se encadeando assim de uma maneira que eu diria quase espontânea, né? Eu nunca fui capaz de fazer um projeto de um livro para depois escrever o livro. E isso é verdade tanto para a minha escrita literária quanto para a minha escrita acadêmica, que eu também, eu sou professor da Universidade de São Paulo, eu publiquei vários livros acadêmicos na minha área, que é a literatura judaica, não é? E também nesse trabalho tudo é um pouco imprevisível, né? Eu acho que, pelo menos para mim, a escrita se assemelha a um processo de descoberta, a um processo de surpresa, né? E o livro saiu assim. O livro também ele se utiliza de outros elementos, fotografia, o livro é muito ilustrado com a Sim. fotografia, aí esse diálogo muito, as notas de rodapé, que curiosamente elas não são uma nota de rodapé, assim, digamos, explicativa, mas ela é mais provocativa, ela é mais, né? Sim. Quer dizer, também como é que foram esses elementos entrando durante o processo da escrita. Eu pensei nessas notas de rodapé que realmente aparecem em vários trechos, né? Como uma segunda perspectiva para a mesma narrativa. E como você viu, as notas muitas vezes têm também um tom um pouco irônico, né? No sentido de se distanciarem daqueles consensos que parecem reger a narrativa propriamente dita, né? Então, a nota de rodapé é um pouco como o coro na tragédia grega, que olha tudo o que está se passando a partir de um ponto de vista externo e enxerga coisas diferentes daquelas que estão sendo vistas por quem está dentro da narrativa. A minha ideia de fazer essas notas de rodapé, na verdade, foi de quebrar um pouco esse ritmo, assim, essa cadência que é bastante lenta da narrativa, que é uma cadência
circular, né? As coisas se repetem, giram sobre si mesmas. Realmente não acontece muita coisa, né? Ao longo do livro. São pequenos acontecimentos, mas não há praticamente ação, né? E a ideia das notas de rodapé foi, então, quebrar um pouco essa toada, por assim dizer. O mesmo vale para as fotografias, né? Que eu também inseri em algumas partes do texto e que sempre estão associadas a alguma coisa que está sendo discutida ou que está sendo descrita no texto, né? E aí, subitamente, o leitor se depara com a fotografia, que também introduz uma dissonância, né? Porque você está lendo a descrição de alguma coisa e você vai criando uma imagem mental daquilo, né? E aí, de repente, você vira a página e se depara com a fotografia, que necessariamente é diferente dessa imagem mental, né? Então, foi para introduzir assim, alguma variação no ritmo. E são fotografias muito interessantes, porque são fotografias de época e remete bem para o estado em que vive o Martim, né, que é o seu personagem, que é interessante ele, porque ele é o herdeiro, né, um homem de posses, né, mas que teve toda uma formação muito sólida, culturalmente muito sólida. Estudou na Áustria. Agora, o interessante é que ele não é um inadaptado. Me parece que, apesar da urgência com que a São Paulo, com que ele convive, ele está muito inserido dentro desse ambiente. É uma coisa curiosa isso também. É verdade, né? É uma situação curiosa, porque, por um lado, ele está ali encastelado naquela casa, né, dentro desse bairro, que é um bairro silencioso, arborizado, mas que, ao mesmo tempo, está no centro dessa cidade, barulhenta, suja, desorganizada, né? Então, é como se ele tivesse sido capaz de construir para si mesmo uma espécie de um refúgio, né? Uma espécie de um refúgio que está inscrito nessa cidade, mas que, ao mesmo tempo, é muito diferente dessa cidade. Quer dizer, é um lugar inesperado, é um lugar surpreendente, né? Quer dizer, o estilo de vida que ele leva lá dentro é alguma coisa também que remete a outros tempos, que remete a outros lugares, né? Eu acho que isso é um pouco também, talvez uma metáfora da própria atividade literária, né? Porque nós, como escritores, também nos retiramos, né? Dessa realidade palpável, concreta, barulhenta que nos rodeia o tempo todo, né? Nós nos recolhemos disso, nos afastamos disso e olhamos para tudo isso a partir de uma perspectiva que é a perspectiva do distanciamento, né? De uma observação neutra, de um não envolvimento. E é exatamente esse o lugar que esse personagem constrói agora fisicamente para si mesmo, né? Mas talvez isso seja uma metáfora da própria atividade literária e da própria posição existencial do escritor, né? Que é essa pessoa que, ao mesmo tempo que está inserida dentro de um determinado contexto, também tem a capacidade de olhar para esse contexto como se estivesse fora dele, né? E é exatamente isso que o protagonista desse romance faz o tempo todo. A relação dele com os objetos, né? Ele é um colecionador, né? Ele preserva toda a memória familiar. Isso tem uma metáfora muito interessante, que é a relação dele com os quadros deixados pela mãe. Sim. Os quadros que a mãe pinta, ele expõe alguns, mas outros ele mantém quase como uma espécie de reserva espiritual dele, né, e tal. Sim. Quer dizer, ele vê naqueles quadros a própria presença permanente da mãe e tal. Quer dizer, é uma metáfora também muito interessante, né? Quer dizer, o advento metafísico quase
do amor dele pela mãe, retratado no objeto físico, né? Sim. Quer dizer, como é isso também? Na verdade, ele é alguém que vem de uma família que emigrou para o Brasil não por vontade própria, né? Por força de circunstâncias políticas, enfim, foram obrigados a deixar o lugar onde viviam e se refugiar num país pelo qual originalmente eles não tinham nenhum interesse, e com o qual originalmente eles não tinham nenhum tipo de ligação, né? Uma vez chegada aqui, essa família, em vez de, como muitas vezes acontece, se empenhar no sentido de se integrar e se adaptar às novas circunstâncias, né? Tomou o caminho contrário, né? E se propôs a recriar aqui em São Paulo esse mundo que eles foram obrigados a deixar para trás, né? E a maneira que eles tinham para recriar esse mundo eram, por um lado, bom, as lembranças, as imagens que a mãe registra nos seus olhos de cores sempre sombrias, né? E alguns objetos que foram trazidos por esses familiares no momento da sua imigração e que então funcionam como um vínculo com esse mundo perdido, né? Esse mundo perdido para o qual não existe volta, né? Porque essa era uma família da burguesia judaico-alemã, né? Que foi, enfim, obrigada a se refugiar diante do avanço do nazismo, não é? E que pertenciam a todo um universo cultural que desapareceu do mapa com a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a Alemanha que ressurge depois da Segunda Guerra Mundial é uma Alemanha que quer marcar muito claramente uma ruptura com o próprio passado e que nunca tentou se reconstruir a partir dos mesmos modelos de antes dessa guerra, né? Então, quer dizer, é toda uma memória cultural que foi obliterada na Europa, né? Esse vínculo com a Alemanha de antes da guerra, né? Com o próprio Império Austro-Húngaro, né? Todo esse capítulo da história europeia que terminou e para o qual é impossível voltar, né? Então, já que eles não têm para onde voltar, eles continuam conservando aquilo nos seus lugares de exílio como uma planta exótica numa estufa, né? E aquilo exerce sobre o protagonista uma fascinação, né? E ele fica um pouco, quer dizer, emocionalmente preso naquilo, né? Tanto que ele nunca consegue se envolver realmente com ninguém, ele é um solteirão que vive recolhido, que vive solitário e que vive, quer dizer, cujas emoções se voltam para a memória, para o interior, para o passado, né? Acho que essa é uma característica desse protagonista. Mas é interessante, né, no personagem porque ele cria essa cúpula, né, esse refúgio, essa coisa desde muito novo, né? Até no momento que ele se distancia, quando ele vai estudar na Áustria, ele está sempre no pensamento da volta, né? Sim. Mesmo ele lá, ele sempre é como se ele tivesse São Paulo como o espaço ideal dele, né? Ele está sempre, mesmo quando ele sai, que vai ao escritório e tal, tem toda uma ritualística. Ele é um homem formado por rituais, né? Quer dizer, também você acabou construindo um personagem ao mesmo tempo complexo e fascinante também, né? Sim. Porque você acaba... Onde vai dar a vida desse? Né? Quer dizer, também pois como é.
Ele vive assim nesse trânsito, né? Entre os rituais por meio dos quais ele lida com a sua existência paulistana, que é uma existência confortável, né? Ele tem um patrimônio do qual ele pode viver, quer dizer, ele não é obrigado a se sujeitar a nenhum tipo de obrigação com a qual não esteja de acordo, né? Não é a pessoa que é obrigada a fazer muitos compromissos com a própria vida. E ele pode se dar esse luxo de cultuar essa sua memória, esse seu passado, né? Mas, ao mesmo tempo, a existência dele é uma coisa que termina em si mesma, né? Ele é, por assim dizer, o último de uma linhagem, né? Tudo isso que ele herdou e que é muito, não vai ser mais passado para ninguém, né? Ele é o último da linha, né? E, nesse sentido, ele é uma figura trágica também, né? Ele é uma figura profundamente trágica, porque não sendo capaz de se desvencilhar um pouquinho de tudo isso, né? Ele encerra a história da sua família, dos seus ancestrais, não tem continuidade. Uma grande novidade do seu livro, né, é porque você traz para a cena literária exatamente a história dessa migração mais burguesa, né, e também de uma tradição germânica. Sim. Quando o que a gente tem de visão literária, pelo menos, da migração de São Paulo, é sobretudo a italiana, mas até que a japonesa, que poderia ter resultado em outras coisas. Pelo menos eu não conheço grandes coisas. No caso da italiana, você tem a Zélia Gattai. Quer dizer, isso aí a gente já tinha visto, né? Quer dizer, a novidade do seu livro é exatamente essa visão sobre essa migração que é pouco conhecida. Você tinha consciência disso? Você queria trabalhar isso? Sim, sem dúvida. Quer dizer, essa é uma migração que foi numericamente muito inexpressiva, né? Foram poucos os refugiados que vinham desse contexto e que acabaram chegando aqui, né? E, de fato, quer dizer, a minha família, né, meus avós, vêm desse mesmo contexto, né? E eu os conheci muito bem. Minha avó foi muito longeva, eu fui sempre muito próximo a eles, né? E me marcou muito, já desde a minha infância, essa constatação de que eles e o grupo de amigos deles, que eram todos dessa mesma origem, eram os últimos representantes de uma cultura em vias de extinção, né? De uma cultura que deixou de existir, que foi varrida da face da terra, e que era essa cultura da burguesia judaica do mundo de língua alemã, né? Desses judeus que se sentiam muito bem integrados na sociedade austríaca, na sociedade alemã, que viam a si mesmos, muitas vezes, em primeiro lugar como austríacos ou como alemães, e não como judeus, né? E que subitamente são tomados de surpresa pela ascensão do nazismo, né? E ficam abismados, né? Porque não sabem para onde ir. É como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés deles, né? E essa quer dizer, é uma cultura que realmente está se acabando, está sumindo. Quer dizer, ainda na semana passada, não sei se você ficou sabendo, faleceu um grande fotógrafo brasileiro, mas de origem judaico-alemã, que era o Hans-Günther Flieg. É um dos pioneiros da fotografia moderna aqui no Brasil. Ele, inclusive,
Esse ano teve uma grande exposição dele no Instituto Moreira Salles, né, que é legatário do acervo dele. E esse era um senhor que faleceu aos quase 101 anos de idade, né? E que era, para mim, assim, o último representante vivo desse universo, desse planeta judaico-alemão, né? E ele também, infelizmente, faleceu sem deixar descendentes, né? Mas foi um homem de quem eu fui bastante amigo e com quem eu convivi bastante e que sempre me impressionou muito, inclusive pela persistência com a qual ele guardava a sua memória familiar, né? Agora, há uma coisa que o livro acaba, a gente está falando de coisas muito passadas, mas o livro ele tem uma contemporaneidade muito grande a partir do momento que discute a questão da migração. Sim. Porque mesmo sendo uma migração, digamos assim, confortável, ela é dolorida, como toda migração, né? Quer dizer, como é que está isso dentro do livro? Na verdade, essa questão da migração, né, que na década de 1930 era um assunto, foi um assunto judaico, né? Infelizmente, hoje é um assunto universal, né? As ondas migratórias no mundo inteiro são cada vez mais numerosas, quer dizer, cada vez mais importantes, né? E inclusive as migrações involuntárias, né? Seja as que são desencadeadas por questões econômicas, seja as que são causadas por guerras, por perseguições políticas, né? É um fenômeno cada vez mais ubíquo no mundo, né? E com isso também todos os conflitos culturais que decorrem daí, né? Então, é um assunto que realmente ganha importância crescente no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Nós convivemos hoje com ondas migratórias, né? E no livro também se fala disso, né? Imigrantes que vêm da Bolívia, imigrantes que vêm da África, né? E que se defrontam aqui com um universo estranho, desconhecido, no qual enfim, são obrigadas a enfrentar essa situação de trânsito, né? Entre línguas, entre culturas, entre hábitos, entre tradições, o que nunca é uma coisa fácil e nunca é uma coisa confortável, né? Ainda que haja migrantes que têm uma situação econômica favorável, né, ou confortável, mesmo assim, isso sempre é um trauma, né? Isso sempre é uma experiência dolorosa, né? E ao mesmo tempo em que essas migrações vão se multiplicando, também vai se perdendo a própria noção do lar, né? Do lugar que cabe a cada um, não é? E isso é uma coisa que a gente sente aqui em São Paulo, né? Embora eu nunca tenha migrado ou emigrado de São Paulo, a verdade é que hoje eu tenho 63 anos, né? E eu olho para a minha cidade e eu já não reconheço mais a cidade na qual eu vivi quando eu era adolescente ou mesmo quando eu era um homem de 40 anos, né? As coisas se transformam com uma rapidez que é como se você tivesse sendo arrancado do solo onde você nasceu. E essa é uma experiência perturbadora. Sim. Luiz, e os próximos trabalhos? Já está... O escritor nunca para, né? Isso aqui é verdade. É verdade. Na verdade, eu tenho mais um livro que está já em vias de diagramação, né?
Bom, e fora isso eu continuo trabalhando, mas aí eu prefiro não falar nada sobre o que ainda não está feito. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado.